Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, queridos irmãos e irmãs, o nosso coração não consegue traduzir em palavras o mistério tão excelso, tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples e tão pequeno, que é o mistério de amor de um Deus grande, se é que nós podemos dizer isso, porque Ele é maior do que toda medida, ao ser o Criador de todas as coisas. De um Deus forte, cujo braço acompanhou o seu povo no deserto, com milagres e portentos, e continua ainda hoje guiando-nos e conduzindo-nos. De um Deus onipotente que tudo pode, se esvaziar e se fazer homem. O mistério da encarnação de Deus é um mistério grande, mas o mistério da Eucaristia ultrapassa. Porque esse Deus que se esvazia e se faz homem é o mesmo Deus que, se fazendo homem, agora se esvazia ainda mais e se faz pão. O que nós cremos e o que sustentamos pela fé é que não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo para a nossa salvação, como nós cantamos na sequência. É este o mistério do dia de hoje, e que, aliás, é o mistério de todo dia. Todos os dias, do nascer ao pôr do sol, de perto ou de longe, nos mais lugares que a gente mais recândidos, onde a gente pode imaginar, no lugar mais suntuoso, lá está sendo ofertado o sacrifício de agrado, odor ao Pai, o corpo e o sangue de Jesus. A gente precisa hoje se lembrar do nosso alimento
E a Eucaristia é, em primeiríssimo lugar, alimento de imortalidade. E a gente não come. Infelizmente não é o ideal, porque tem pessoas que não vão se encaixar no que eu vou dizer aqui, mas a gente não come uma vez por semana, né? Tem gente que até precisava para entrar na dieta que o médico propõe, mas a gente precisa do alimento todo dia. É vital, é necessário. A gente não pode se dar o capricho de tomar água uma vez por mês. Nem sobrevive. Morre. Por que a gente dá o capricho de atrofiar a nossa alma pela falta do alimento da Eucaristia? Se nós estamos vivendo tempos difíceis, com certeza, meus irmãos e irmãs, os tempos seriam ainda muito mais difíceis se Deus não tivesse misericórdia de nós e não nos desse o seu corpo e o seu sangue como alimento. A Eucaristia é que, apesar dos pesares, faz com que esse mundo ainda não seja um lugar pior do que está sendo. Não quero aqui ser profeta de mau agouro, mas estou falando isso para a gente colocar um cenário bem realista diante dos nossos olhos. E aqui fazendo eco, lá no fundo do meu coração, a frase de São João Maria Vianney que diz: o mundo pode até sobreviver sem o sol, mas não existiria sem a Eucaristia. Que mistério é esse, então, que nós celebramos? Que mistério é esse que a gente só consegue, ainda que as apalpadelas, aproximar pela fé? É um mistério da aliança de Deus. A liturgia da palavra que escutamos no dia de hoje, no dia em que nós celebramos a solenidade do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nos apresenta a Eucaristia sob esse viés, o viés da aliança definitiva de Deus com a humanidade. Em primeiro lugar, então, a gente precisa entender o que é aliança, né? Aliança é um pacto, é um contrato. E um pacto que envolve duas partes. Por isso que no matrimônio nós falamos de aliança conjugal. Uma parte se compromete com a outra. E aí se sentem mutuamente obrigados. A primeira leitura que escutamos, nós ouvimos falar da primeira aliança. E qual que é esta primeira aliança? A primeira aliança que Deus fez, de fato, com o povo, porque Deus fez uma aliança com Abraão, mas, como eu disse, a aliança precisa de duas partes. E a aliança com Abraão foi unilateral, só Deus cumpriu. Porque Abraão, na hora de fazer a parte dele, dormiu. Agora, aqui não. Aqui Deus agora faz uma aliança com o povo. E o sinal da aliança é o sangue do cordeiro. Um cordeiro que foi imolado, o sangue foi aspergido sobre o povo. Este é o sinal. Como muitas vezes a gente usa uma aliança na nossa mão, para lembrar um contrato, um pacto, um compromisso que fizemos. É um sinalzinho visível. O sangue era um sinal de que aquele povo se comprometia. Em quê? Em ser somente povo de Deus. Não ter outro Deus para eles, a não ser o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, o modo como eles iam provar que pertenciam a Deus era vivendo os mandamentos que Deus acabara de dar a Moisés. E receberiam em troca a entrada na terra prometida, a terra de Canaã. Vejam, Deus cumpriu essa aliança com o povo. Mas essa aliança é simplesmente uma prefiguração daquilo que Deus queria fazer de modo pleno. Porque Deus não está preocupado com uma terra. Deus está preocupado com a nossa vida. Deus não está preocupado se nós vamos ter leite e mel. Deus está preocupado se nós vamos viver em comunhão com Ele. Por isso, a aliança que Deus faz com Moisés é prefiguração da aliança nova, derradeira, última e definitiva que Ele nos dá agora em Jesus. Vejam, o sinal da aliança foi o cordeiro. O Evangelho, onde nós ouvimos Jesus dizer algo muito profundo.
Este é o sangue da nova aliança. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vejam, a nova aliança que Deus faz com o povo não é mais o sangue de um animal e não pode ser repetida. Aconteceu uma vez por todas. É a aliança no sangue de Jesus. O tomar parte agora da aliança não é só cumprir uma lei, é viver sob o senhorio de Jesus, viver o mandamento do amor. E o que esta aliança nos assegura não é um punhadinho de terra, mas é o céu, é a vida eterna com Ele. E o sinal que nós temos é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é, para nós, sinal concreto da aliança que Ele faz comigo e com você. Mas este sangue não ficou derramado e lá num evento passado, por volta do ano 30 da nossa era, há mais de 1970 anos atrás. Não. Este sangue chega a nós hoje no altar da Eucaristia. Esse mistério é o que nós celebramos em cada missa. A atualização do amor, a atualização do contrato, que não é um vínculo jurídico institucional, mas é um vínculo afetivo pessoal. Deus que quer estar perto, Deus que quer salvar, Deus que quer que a vida dele seja uma vida só com a nossa vida. E por isso, ele se faz escondido, sim, escondido, para poder entrar no lugar onde a gente custa deixar Deus entrar, lá no mais profundo da nossa alma. O corpo de Jesus toca o nosso corpo quando o comungamos. O sangue de Jesus se mistura ao nosso sangue, para que a alma de Jesus visite a nossa alma e a nossa humanidade seja santificada pela sua divindade. Esse é o mistério. Mas, meus amados irmãos e irmãs, precisamos todos os anos celebrar um dia específico de Corpus Christi, que é todo dia que a gente vai à missa, todo dia que a gente tem a oportunidade de debruçar diante de Jesus no sacrário, todo dia que a gente o adora na Santíssima Eucaristia, é dia de Corpus Christi, mas a gente tem que parar um pouquinho e lembrar daquilo que nós vamos cantar no final dessa missa. Venha a fé por suplemento, porque sem a fé a gente não consegue vislumbrar minimamente o que é o sacramento da Eucaristia. Sem fé a gente começa a tratar Jesus como pão. Sem fé a gente comunga com frieza. Continuamos passando diante do sacrário como se lá fosse uma caixinha qualquer e que nem sequer existe uma pessoa. Sem fé a gente não consegue ver o ressuscitado na espécie consagrada. E o quanto a nossa igreja tem perdido uma espiritualidade profundamente eucarística. Reduzimos a Eucaristia à partilha. Oxalá fosse apenas uma partilha, mas é muito mais. É a troca de dons entre o céu e a terra. Reduzimos a Eucaristia a um encontro da comunidade e nos esquecemos que a Eucaristia é muito mais. É encontro de Deus com a humanidade. Vivemos uma fé light, onde o pão consagrado se tornou para muita gente só um símbolozinho, só um sinalzinho. Tem gente que se recusa a dobrar os joelhos diante de Jesus, e muitos ainda, que a meu ver há muito tempo já não o são, e que se dizem católicos, falam assim: eu não sei que bobagem é essa de vocês ficarem aí horas e horas ajoelhado diante de um pedaço de pão. Bobagem é aquele que se diz católico e não consegue reconhecer que é Deus, que não é um homem, que não é um símbolo. Que se eu fosse ajoelhar diante do pão, eu ia na padaria. Tem até pão mais bonito, mais gostoso. Mas nós prostramos o nosso joelho, porque antes nós prostramos o nosso coração. E como Tomé, ousamos dizer:
meu Senhor e meu Deus. É por isso que nós insistimos, não desistimos, damos a vida por esse mistério, porque antes de nós, Ele deu a vida. Antes de nós, Ele tomou a iniciativa. E a Eucaristia é para nós sacramento de amor. Presença real de um Deus que não ficou distante, longe, mas de um Deus que está perto, tão perto, que entra dentro de nós. Tem um santo da igreja que diz: será que eu e você teríamos coragem de colocar na boca, se nós víssemos de fato que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Ele nos ama tanto, e porque sabe que a nossa alma precisa dEle, Ele se esconde. Para que nós, escondidos pelo nosso pecado, e aqui o santo faz o paralelo lá com Adão. Quando Adão pecou, Adão que se escondeu de Deus. Deus ficou procurando: Adão, onde estás? Agora é Deus que se esconde de nós para nos tirar. Agora é o padre que está falando aqui, tá? Para vocês entenderem. Para nos tirar de trás dessa moita, onde a gente esconde às vezes o nosso egoísmo, o nosso ressentimento, as nossas dúvidas, para nos colocar de novo como Ele nos criou, junto com Ele, numa comunhão de amor. Por isso hoje a gente celebra a Eucaristia, não de um modo como todos os dias, mas de um modo mais fervoroso. A gente segue o Santíssimo Sacramento para nos lembrar que nesta caminhada da vida, Ele caminha conosco e nos convida insistentemente para tomar parte da vida que Ele oferece e que chega a nós, nesse pão e nesse vinho, acessível a todos aqueles que o amam. Por isso, termino cantando esse refrão, e é o convite que eu faço a você que está em casa e a você que está aqui. Venham, meus irmãos, adoremos. Venham e prostremo-nos, como diz o salmista, ajoelhemo-nos e prostremo-nos por terra. Adoremos o Senhor que nos criou, porque Ele está no meio de nós. Ele, Santo Cordeiro, cujo sangue lavou os nossos crimes, se entrega diante dos nossos olhos, para que eu e você possamos viver como igreja, uma comunidade que o ama, e porque o ama, irradia amor ao mundo. Venham, irmãos, a Eucaristia nos faz igreja, a Eucaristia nos faz cristãos, a Eucaristia nos faz viver o amor, porque a Eucaristia é milagre de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Fiquemos em pé e com alegria professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Elevemos a Jesus, penhor da nossa aliança, e ao mesmo tempo presença constante no sacramento, as nossas súplicas e preces, e digamos: Jesus sacramentado, ouvi-nos. Jesus sacramentado, ouvi-nos. Senhor, louvado sejas, porque nos destes de vossa própria carne e de vosso próprio sangue como alimento. Fazei com que a vossa igreja seja defensora e proclamadora deste elevadíssimo sacramento, vos pedimos. Jesus sacramentado, ouvi-nos. Senhor, pão vivo descido dos céus, guiai as nossas vidas e fazei com que nos assemelhemos a ti, vos pedimos. Jesus sacramentado, ouvi-nos. Senhor, fonte de vida, aumentai a nossa fé para que creiamos na vossa presença eucarística, vos pedimos. Jesus sacramentado, ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor, e fazei com que vivendo o amor a Ti, o reconheçamos nas espécies sagradas e nos irmãos sofredores. É o que pedimos a vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós agora somos convidados também, junto com o pão e o vinho, a nos colocarmos no altar. Como disse na missa que celebrei às 11 horas, se Ele transforma algo tão sem valor, aquele pouquinho de vinho, aquele pedacinho de pão, em algo tão glorioso e grandioso que nem o céu o contém, o que Ele não pode fazer com a nossa vida? Por isso, juntos com as espécies da igreja, cantemos e coloquemo-nos também como ofertas vivas no altar. Pão e vinho.